Sejam todos bem-vindos a mais um programa Consciência Desperta. Eu sou a Beatriz e hoje nós estamos aqui com a Maria de Lourdes, que vai falar pra gente sobre a filosofia. Então, se você quiser se apresentar. Então, eu, Maria de Lourdes Schmitz, tenho a alegria de ter estudado filosofia, de ter feito graduação em filosofia, e de trazer isso para a minha vida no dia a dia. Perfeito. Então, eu queria primeiramente perguntar, o que é, a filosofia? O que ela faz? A filosofia é importante, a gente tem um outro olhar sobre a vida, né? A gente tem uma atitude crítica diante das situações, a gente olha a totalidade e não só as partes, né? Reflete essa totalidade. Por que surgiu a filosofia? A partir de qual necessidade que ela surgiu? A questão da reflexão, né? O homem começa a se perguntar quem eu sou, por que eu estou aqui, o que eu quero, né? E aí a gente vai buscando respostas para isso. Perfeito. E por que você escolheu realmente se formar nessa área? De onde surgiu? Filosofia, eu trabalhava num sebo, Cantinho do Leitor, né? Talvez algumas pessoas devem lembrar. Saudade do sebo. Então eu vivia em meio a livros, muitos livros, lia bastante coisa. E conversava com muitas pessoas sobre todos os assuntos, desde uma receita de bolo à filosofia. Legal. E assim foi. Aí em 2009, 2009, eu fui fazer uma pós-graduação em arte-terapia. E um dos meus professores era um padre, um filósofo, né, um professor de filosofia. E aí a disciplina era filosofia, né, falando do ser humano. Antropologia filosófica, em que falava sobre o ser humano, as dimensões que constituem o ser humano. E foi muito bom, foi muito bom. A partir dali, eu quis fazer filosofia. O que você via de tão especial na filosofia? A gente começar a refletir sobre as coisas. Porque geralmente as pessoas elas vão com as outras, sabe? É como aquela boiada que abre o portão e vão. Elas não refletem por que elas estão fazendo aquilo. Sim. Disseram assim, é assim, é assim. Mas por que é assim? De onde vem isso? Será que é mesmo? Né? Então, sair do senso comum. Ótimo. Então, a filosofia me trouxe isso, né, de procurar. Eu digo que eu sou uma filósofa da vida, né? Não tanto autores, filósofos, correntes filosóficas, tal. Eu me preocupei mais de trazer para o meu dia a dia a reflexão, ver as coisas diferentes, né? E porque muitas vezes as pessoas elas nem sabem. Tu me falou, eu continuo reproduzindo aquilo, falando. Tá, mas será que eu concordo? Por quê? Da onde que vem isso? Como é que você chegou a isso? Quais os fundamentos disso? Né? Então, a filosofia me trouxe isso. E também uma busca, né, mais pela verdade e a questão ética. Me fortaleceu bastante isso, né? Lógico que eu sou um ser e venho buscando a cada dia ser mais justo, mais correto, caminhar dessa forma em meio à sociedade. Mas a filosofia me ajudou bastante a fortalecer isso em mim. A ética ela vai trazer valores, né? Sim. Como que isso pode ajudar a nossa sociedade para as pessoas elas se constituírem com mais, como eu posso dizer? Como isso pode ajudar as pessoas a terem mais respeito uma pela outra, né? Valores melhores, talvez. Porque você vai sendo um ser, vai se desenvolvendo, se construindo como um ser que procura ser justo, né? Não enganar, não é bom enganar o outro. Você não quer ser enganado. Então você vai se construindo assim. E a filosofia traz muito isso, né? O Sócrates, Platão, Aristóteles, eles trabalham muito essa questão no ser humano, né? Da verdade, ser correto, desenvolver valores, né? As virtudes. Então, para mim foi muito importante, e vou buscar desenvolver isso durante toda a minha vida. E penso que para todos seria. A gente vai ter uma sociedade mais justa se as pessoas buscarem serem mais corretas. Sim. Não simplesmente porque por lei, né, uma obrigação. Mas porque eu quero isso, desenvolver isso no meu ser. Indiferente de que isso está correto ou não.
né? Que eu vá ser presa, punida por estar fazendo isso. Mas não, eu escolho como ser autônomo, um ser adulto, né? Porque muitos de nós somos crianças, adolescentes ainda, né? Nessa questão, mas eu como ser adulto escolho não fazer isso. Como que você faz uso disso no seu dia a dia, da filosofia? A filosofia em tudo, né? No que me chega, né? Eu sou terapeuta, trabalho como terapeuta, arte terapeuta, né? E nas terapias em gerais e professora de teatro, né? Mas especialmente na terapia as pessoas que me chegam, eu busco auxiliar elas nessa reflexão, de trazer o que elas me trazem e a gente vai conversando, tá? Você viu por esse lado, por esse prisma, por esse, né? Outros olhares. Haver coisas, porque às vezes a gente está assim, vamos abrir, vamos ampliar, será? Sim. Né? Que possibilidades que tem aqui tudo pra gente ver. Às vezes a gente está fechado muito só numa realidade, né? É que na verdade a gente nem pensa que tem outras, né, formas, outros pontos de vista, né? Porque você está tão às vezes imerso naquilo, então A filosofia traz isso pra gente, né? Pensar, refletir. Claro que eu busco muito, você sabe disso, sentir a vida, sentir as relações, sentir o vento, né? O sol. Isso é importante, mas também é importante pensar, refletir, né? Saber fazer as escolhas. Precisa caminhar junto a razão e o sentir. Como que a filosofia ela pode trazer mais esse autoconhecimento para as pessoas, né? Porque a gente vai refletir, sim, né, questões do cotidiano, né, da política, mas também serve para esse conhecimento, essa busca interior, né? Sim, muito, muito, né? Porque eu sempre digo, muitos de nós, a gente está aberto aqui para fora, a gente está ligado com esse mundo externo, a gente tem um mundo interno que precisa ser olhado, ser refletido, né, sobre as nossas questões. E aí é onde que a maioria das pessoas tem medo, né? Porque aqui é algo que eu vejo e conheço, mas aqui dentro dá medo de adentrar esse mundo interno, né? E ele é importante, é necessário eu me conhecer, eu me entender por que eu reajo assim, o que eu gosto, o que eu não gosto, e por que, como. Como que as pessoas, né, como eu e pessoas que não estudaram essa área, como que elas podem usufruir da filosofia? Eu digo assim, como que eu posso realmente utilizar da filosofia no meu dia a dia? Parando para refletir, eu preciso fazer alguma leitura inicial para entender melhor o que é a filosofia? Como que eu posso utilizar dela? Sim, né? Você lendo alguns livros, né, de filosofia, tal, vai te ajudar. Mas primeiramente é ter esse desejo, né? É não ter preguiça de pensar. Sim. Como eu falei daquela aluna que disse que tem preguiça de pensar, né? Filosofia cansa porque tem que pensar. Não, tu buscar, né? Realmente as coisas que te acontecem, pensar, faz sentido. De onde que vem isso? Por que disso? Por que eu estou sentindo assim? Como eu estou sentindo? Se questionar, ser um curioso, um buscador, né? Sim. O filósofo, ele é um curioso, um buscador. E também não ter medo de desconstruir uma ideia, né? Porque aquilo que hoje para você pode ser verdade, amanhã talvez não seja mais, né? É importante assim, ó, eu tenho, digamos, uma verdade, uma maneira de ver o mundo. Aí eu vou ouvindo, conversando, lendo, se fizer sentido para mim, eu vou atualizando aquela maneira de ver, não jogando fora, né? Sim. Mas eu vou estando aberto para isso, para atualizar algo que eu já entendo como assim. Mas tem que fazer sentido, tem que ter o porquê, de onde que vem isso? Por que te chega isso? E eu penso que a leitura é muito bom. Abre os horizontes da gente, né? Bons autores, você começa a pensar, refletir sobre o que ela diz, ele diz ali. É bem importante a leitura. Assim, para mim, algo bem importante hoje é a busca do autoconhecimento, né? A busca de compreender realmente a Lourdes, quem eu sou, né? Uma reflexão mais profunda. Já percebi muitas coisas e vou adentrando
descendo camadas, né? Porque eu falo sempre assim, ó, o ser humano é como um copo de leite. A gente se conhece só a natinha do leite, aquela natinha, né? Ah, eu sou assim, mas e lá dentro? Tudo que tem, né? Eu tô ali na natinha tentando descer um pouquinho para ir me conhecendo, buscando. E querendo ou não, não tem como, né, você fazer essa busca interior sem se deparar com as sombras, né, aquilo que você tem, porque é o desconhecido, né, então... E na sombra, às vezes, tem grandes pérolas ali escondidinhas na sombra e a gente tem medo de encontrar. Só porque a palavra sombra, né, dá um pouco de medo, que parece que é algo ruim, mas não, só porque está oculto, né, você ainda não conhece. Como que você imagina uma sociedade que realmente faz uso da filosofia? Porque a gente hoje se depara com pessoas que pouco pensam, né, elas, na verdade, elas recebem informação de mão beijada, acabam recebendo como uma verdade, quando na verdade não é, né? E pouco refletem, mas como seria uma sociedade onde as pessoas realmente param, olham, ao invés de comprar aquilo como verdade, refletem? Elas não vão aceitar as coisas como estão, né? Porque, por exemplo, vamos fazer uma passeata, e vamos fazer, como teve uma greve, e vai muitas pessoas, aí tu for perguntar para elas assim, por que você está indo? Muitos nem sabem bem por quê. Né? Então, se você for, eu sei por que eu estou indo. Eu estou indo por isso, por aquilo. É isso que eu quero. Eu quero um Brasil mais justo. Sim. Eu não aceito mais esse tipo de coisa. Eu tenho que pensar mais para escolher os nossos dirigentes. Eles são escolhidos, eles estão lá pelo meu voto, pelo teu voto, pelo voto das pessoas. E a gente vota de qualquer jeito, não pensa. Né? E cobrar, não aceitar. Né? Uma sociedade em que as pessoas cobram, pensam, refletem, discutem, é muito mais difícil de ser enganada. Sim. E ela não vai aceitar. Então a gente tem que buscar isso. Penso que a filosofia deveria estar dentro das escolas, né? Desde pequenininho, desde a primeira série, primeiro aninho ali, a criança está tendo aula de filosofia, de estar refletindo, buscando, incorporando isso na vida dela no dia a dia, né? Aí com certeza seria um povo muito mais difícil de enganar. Você mencionou que você também acaba utilizando da filosofia no seu trabalho e você vê mudança, né? As pessoas, elas parando para refletir, elas se conhecem mais realmente, elas conseguem ir mais fundo? Aquelas que querem, sim, porque tem algumas que estão fechadas para isso, não querem, né? Mas as que querem, sim, porque a filosofia é como você colocar um outro óculos, né? Uma outra lente. Né? A realidade está aqui, eu coloco uma outra lente que vai me mostrar outras possibilidades e outras formas, né, de eu refletir. Então a filosofia, ela vai refletir o ser humano, as relações, vai refletir o cosmos, né, nosso cosmo, a Terra, as situações que acontecem, reflete tudo. Dando mais sentido para a vida mesmo, né? Como você falou do Viktor Frankl, se querendo ou não você não encontra o sentido para a vida, as pessoas acabam em depressão ou às vezes vão se isolando do mundo, né? Porque realmente trabalhar só, dormir, comer não sustenta, né? Você vai sentindo um vazio dentro, né? Realmente eu acho que é impossível alguém que não sinta. Nós somos mais que isso, do que só comer, dormir, trabalhar, assistir televisão e ficar no celular, né? Sim. Assim penso, Bia, que a gente deve ter uma atitude filosófica diante da vida, né? Em tudo que a gente fizer. Se às vezes eu tô precisando trabalhar das 5 às 5 por um tempo, se a minha vida pede isso porque eu tenho que pagar aluguel, eu tenho um filho pequeno, né? Não sobra tanto tempo para eu buscar leituras e tal, mas eu pensar sobre isso, pensar sobre a minha vida, né? Não cair no automatismo, não deixar isso acontecer. A pessoa que está aberta, né? A mudar, a mudança, mas ela precisa refletir sobre o que chega para ela, faz sentido, é algo bom, né? Usar a reflexão ali. E a gente vai se atualizando. Então a gente precisa, uma pessoa que se mantém pedra, adoece, pedra, modo de dizer, que não permite, ela é rígida, não permite mudança. Aí eu nasci assim, eu sou assim. Isso não é dessa forma. Tudo na vida tem movimento, né?
o vento, o planeta girando, o sol, tudo gira, tudo tem movimento. Né? Então nós também temos que pensar, refletir, sim, sentir, atualizar as nossas formas de ver o mundo. Então eu penso assim, é importante refletir, né? Trazer a filosofia para isso tudo, a reflexão, estar sempre nisso. E também sentir, sim, olhar né, as coisas aqui, olhar com o coração e com a mente. Sim. Eles caminharem juntos. Uma coisa importante que você mencionou agora que me fez lembrar que, na verdade, quando a gente nasce, a gente tem esse instinto de perguntar, porque as crianças são muito questionadoras, só que vai sendo cortado, né? Sim. Então elas param e vão só aceitando, mas quando a criança pergunta, deveria ser estimulado para ela desenvolver esse olhar, né? Porque eu acho que seria bem mais rico. Sim, a criança, e ela não tem vergonha de perguntar, ela quer entender, ela é curiosa, como funciona isso? Por que disso? Né? Por que você está fazendo isso? Sim. Ela quer saber, ela quer entender, e é muito rico. Imagina essas crianças sendo incentivadas a pensar, sim, a buscar compreender, a ir pesquisar, tá? Você quer entender? Vamos buscar pesquisar. Onde a gente pode encontrar isso? Num livro, tá? Né? Aonde? Ou, né? Na natureza, ir lá no jardim, tentar ver, entender como funciona. É rico. E a nossa responsabilidade, assim, realmente, como seres humanos no mundo, né? Como cuidadores do planeta, dos animais. Sim. Eles precisam disso. A natureza, a água. Porque, querendo ou não, a natureza já nos serve tudo, né? Então, sim, no mínimo, seria contribuir para não deixar o que eu, como pessoa, estou fazendo. Né? Construindo e desconstruindo essa natureza. Como diz o Papa Francisco, a Terra é a nossa casa comum. A minha casa, a tua casa, é a nossa casa. E precisamos cuidar, manter essa casa limpinha, organizada, cuidada, e não destruir essa casa. Sim, com certeza. Então, a minha responsabilidade também, não só com a minha vida, né, com o outro, mas com a natureza, com os animais, com o planeta. Nós somos cidadãos cósmicos, né? Eu não sou só uma pessoa que mora em Brusque, uma brusquense, uma catarinense, uma brasileira, mas eu sou um cidadão do mundo, eu tenho que pensar nessa terra. Sim. Né? E como essa terra está. As próximas gerações precisam de água, precisam de um solo que realmente vá nascer o alimento para eles, né? E que contribuição que eu deixo para a terra por passar aqui, né? O que eu vou deixar? Que contribuição para melhorar esse planeta, para melhorar essa sociedade? É lógico que às vezes eu não vou poder fazer grandes coisas, mas fazendo um pouquinho eu, você, um pouquinho outro, um pouquinho, a gente vai transformando num mundo melhor. Queria agradecer a sua presença, né? Muito obrigada por novamente ter vindo aqui falar conosco agora sobre a filosofia. De coração, obrigada. Eu que agradeço, para mim é uma alegria estar aqui, quero vir falar dos animais, Bia, ainda. Falaremos, de muito importante. Coisas. Porque tem essa necessidade, né, da gente falar sobre a importância de como que a gente trata os animais, como que a gente vê eles, o que eles são, a gente nem para refletir, para pensar o que é, né, o animal. Hoje ele é um produto, muitas vezes, né, então com certeza falaremos. Então é isso, mais um programa, né, Consciência Desperta vai chegando ao fim. Agradeço a presença, o tempo e a conexão de vocês e até a próxima. E até!